Que todos os justos se alegrem pela obra de Yahweh, toquem a harpa em louvor a Yahweh e cantem a Yahweh uma nova canção. Suas palavras são de amor ao que é certo e justo. Por meio dela ele fez os céus e todos os seus exércitos. Por sua ordem criou o sol, a lua e as estrelas. Juntou os mares e as águas profundas em imensos reservatórios. Que toda a terra o tema e também as criaturas, pois a sua vontade o todo foi criado. Ele desfaz os planos feitos por qualquer nação, não deixa que se realize, mas o que planeja dura para sempre, e suas decisões são eternas. Feliz é o povo que tem Yahweh como seu Criador. Ele vê todos os homens, e não há rei que se salve com o poder de seus exércitos, mas seu olhar vigia e protege os que o temem e depende de seu amor. Quando houver perigo de vida, quando houver fome na terra, Yahweh salvará. Ó Yahweh, que teu amor nos acompanhe, pois nós confiamos em ti. Eu sou o Shaul Netzerim Madagalena. É um prazer nos encontrarmos mais uma vez aqui no canal Yahweh Shalaim e também em nossas outras plataformas, Zap, também Facebook. Irmãos, hoje nós estamos aqui para falar da ruína. O que precede a ruína em qualquer área? Antes da ruína, irmãos, vem a altivez de espírito. Antes da ruína, antes da queda, vem a exaltação, a presunção. Tudo isso precede os momentos antes da queda de alguém ou da queda de uma nação. E hoje nós vamos falar, irmãos, perdão, nós vamos falar hoje da soberba de Donald Trump, ou Trump, né? Trump ou Trump. Como que esse homem, esse líder mundial está agindo e como isso precede a sua ruína, a sua queda e, consequentemente, por ser um chefe de Estado, precede também, irmãos, a queda de uma nação. E dentro da profecia, isso está previsto. Está previsto que dentro da profecia, para que uma nova ordem mundial possa ser implantada, um governo único possa ser implantado, antes que venha o governo de Yahushua, é necessário que o último reino deste mundo, simbolizado pelos pés, pelas pernas de barro, de ferro e pelos pés de ferro e barro, é evidentemente que tem que entrar em ação o último reino antes do estabelecimento do reino eterno de Yahushua Mashiach. Nós temos que entender que dentro da conjuntura profética, tudo que nós estamos vivendo, dentro do mundo religioso, político, dentro dessa estrutura, irmãos, as coisas elas estão encaminhando, elas estão indo numa direção que a profecia já preveram, ou a profecia preveu, não sei se estou falando aí certo, mas já foi previsto profeticamente falando, que o quarto império, o quarto reino, com perna de ferro, pés de ferro e barro, ele tem que ser estabelecido. E para que aconteça esse estabelecimento, há necessidade de uma ruptura, dentro do panorama mundial agora presente, entre o panorama profético, religioso e econômico que agora nós vivemos. Há a necessidade, irmãos, de acontecer essa ruptura para que venha o reinado do anti-Mashiach, para que venha o reinado do falso Mashiach. E para que as coisas aconteçam, é necessário, irmãos, um governo único, uma moeda única. Porém, entretanto, o papel dos Estados Unidos é um papel, irmãos, profeticamente falando, é um papel fundamental.
nós sabemos que a moeda forte do mundo ainda é o dólar. Embora nós temos aí o euro, temos também a libra, outras duas moedas muito fortes, e até em termos de valor econômico, frente ao nosso real, o euro e a libra estão na frente do dólar. Mas o dólar é a moeda do comércio mundial. E nessa briga que nós estamos vendo aí, entre Trump é a inscrição que está lá, não tem A lá, eu sei que é a pronúncia no americano, mas é Trump mesmo, irmão. Eu não fico americanizando nada, não. É igual quando a gente lê, né? Funk está escrito funk, porque não tem A lá, para que a gente possa ler funk. Eu sei que é na estrutura lá americana, mas você vê que tudo, até no idioma, irmãos, você vê que as nações, elas procuram se pronunciar na pronúncia do americano. Quando você lê, por exemplo, eu aqui estou dando agora aqui, parafraseando, para que vocês possam entender. Por exemplo, na nossa cultura aqui, aquele filme O Retorno de Jedi, na realidade, se você for ler na inscrição que está no português, é o Retorno de Jedi. Não está escrito Jedi lá. Mas por que as pessoas falam Jedi? Porque inconscientemente a mente das pessoas no mundo, elas já estão americanizadas. Essa que é a realidade. Eu estou fazendo aqui um paradoxo, irmão, parafraseando e mostrando o paradoxo. Quando você lê Trump, pronunciando no português, não é Trump que a leitura está ali? Trump, não é nem Trump não, porque não tem I lá, é Trump. Aí você observa que as pessoas falam Trump. Tem A lá, irmão. Mas por que falam Trump? Porque a mente tem que ser doutrinada nesse idioma, que agora é o idioma que é mais falado na humanidade, é o inglês. Mas nós bem sabemos, irmãos, que quando foi implantada a moeda única, as nações elas vão ser orientadas até mesmo não só viver na prática da moeda em si, que é uma moeda, vai ser uma moeda mundial, mas elas vão devagarzinho, ela vai devagarzinho, a nação da besta vai devagarzinho introduzindo também o idioma dela. E acima dessas coisas, vamos esquecer aí o fato de praticamente tudo é americanizado no mundo. Tudo é americanizado no mundo, irmãos. No mundo inteiro, o idioma mais falado no mundo inteiro é o inglês. Depois dele, o espanhol. E o que isso tem a ver no panorama profético? Por que eu estou trazendo esse tema, a soberba de Trump, ou a soberba de Trump? Por que eu estou trazendo esse tema? Porque, irmãos, como diz aqui a palavra de Al, olha o que diz para nós, ó, Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos, do que repartir o despojo com os soberbos. Tá vendo, irmãos? Então aqui nós estamos vendo, nesse panorama profético, econômico, religioso, nós estamos vendo, irmãos, que nós estamos caminhando para um desenrolar da profecia, conforme está profetizado para nós. Lá no livro de Daniel, no livro de Apocalipse, haverá uma única moeda, haverá um único governo, no qual, irmãos, todas as nações da terra se curvarão. Somente os eleitos não se curvarão a esse governo. Os eleitos, aqueles que estão no livro da vida, escrito mesmo antes da fundação do mundo. Os que não estão escritos no livro da vida, eles vão se curvar a esse governo. E nós estamos vendo aí essa guerra econômica entre os Estados Unidos e as nações do mundo, porque essa guerra não é só com o Brasil, é com os Estados Unidos e todas as nações, irmãos. Aqui é uma guerra econômica baseada em cima de mentira. Os Estados Unidos nunca tiveram déficit
um comércio com o Brasil. Sempre estiveram superávit, ou seja, sempre foi acima, nunca tiveram um prejuízo em nenhum momento da história em que existe o comércio entre o Brasil e os Estados Unidos, entre os Estados Unidos e o Brasil. Pelo contrário, nós temos visto nessa história que o Brasil sempre teve abaixo, sempre teve na desvantagem em relação com o comércio com os americanos. O Brasil, irmãos, ele teria razão de aumentar as taxas econômicas, as taxas dos nossos produtos ou do produto americano que entra aqui. O Brasil teria razão economicamente para um aumento de taxa. Porém, entretanto, o Brasil nunca brigou com isso. Agora os Estados Unidos vêm, colocam essa taxa para que forçar a nação a arquivar ou anistiazar, ou seja, abrir uma brecha para uma anistia para esses golpistas aí que atacaram a nação. A realidade é essa, irmão, nós não podemos fugir da verdade. Está na cara da gente, de nós brasileiros. Nós sabemos que foi uma tentativa de golpe o 8 de janeiro de 2023. Foi uma tentativa de golpe, irmão. Isso aí está claro, está categórico. Não precisa nem buscar muita coisa não, mas como tem que cumprir todos os trâmites, tem que passar por tudo, e está cada vez mais provado, irmão, que foi uma tentativa de golpe. E agora os Estados Unidos, querendo, como é que eu posso falar, querendo aqui passar a mão, proteger Bolsonaro e sua corja, Bolsonaro e sua quadrilha, vamos falar assim, infelizmente tem que falar pesado desse jeito, aí vem com essa agora. Mas isso, irmãos, está profetizado. E a nação americana, o dólar, irmãos, ele vai cair. E vai cair de uma forma tremenda. Ele vai ser nocauteado. Ele não vai perder por ponto, não. Vai perder por nocaute. Porque o que está acontecendo nessa briga comercial? Os Estados Unidos estão sendo odiado por quase todas as nações do planeta, irmãos. Porque ele taxou todas as nações do planeta. Não escapou ninguém. E tu acha que as outras nações vão olhar para ele com carinho? Vendo o prejuízo que ele está causando em cada uma nação com essa taxa elevada aí de cobrança de imposto sobre as mercadorias dos países? O que está acontecendo? As nações estão ficando com raiva. Estão ficando com ódio até dos Estados Unidos. E o BRICS, que a moeda certamente, ou muito provavelmente, 99,9%, ela vai sair. Ela vai sair, irmãos. O BRICS, a moeda única do bloco aqui da América do Sul, ela vai sair. E os países que vão fazer parte do BRICS, eles vão poder comercializar com seu próprio dinheiro. E nesse aspecto, irmãos, eu não tomo partido de ninguém, eu não tenho partido. Eu só vou lá para constatar que eu fui. Porque a lei do país me exige a minha presença. Aqui nós não temos voto facultativo, vai quem quer. Aqui nós somos obrigados a ir. Então, como tem essa lei, e essa lei não implica com a lei de IAL, eu tenho que cumprir. Eu vou lá, não voto em ninguém, deixo meu voto em branco, não voto em ninguém. Não voto em ninguém, mas eu tenho que ir lá porque a lei manda, o voto não é facultativo. Aqui nós somos obrigados a ir, então eu vou lá e não voto em ninguém não. Eu voto em branco, ou anulo o voto, mas eu não voto em ninguém. Então aqui dentro desse panorama, irmão, nós estamos vendo que a moeda vai ser criada, como se for o euro. O euro é uma moeda única dentro da Europa. Tem alguns países, parece que o Reino Unido ele saiu do bloco. Parece que o Reino Unido saiu do bloco. Ele tem a moeda dele própria. Mas as demais nações da Europa, toda a transação é feita com euro. Por exemplo, a Espanha com a França, a transação é euro. Euro para lá e euro para cá.
a Espanha com Portugal, euro para lá, euro para cá. Então isso aí fortaleceu o comércio entre eles, entre os países da Europa. Olha que eu tenho só a terceira série, eu tenho a sexta série. Eu tenho só a sexta série. E estou falando dessas coisas, irmãos, porque IAL me dá um pouquinho de capacidade para poder falar. Então ali, o euro, e você vê, o euro, ele está, desde quando foi criado, ele nunca teve nem igual ao dólar e nem abaixo do dólar. Ele esteve sempre à frente. E em relação ao BRICS, quando ele for criado, ele não vai estar abaixo do dólar não, irmãos. E o medo dos Estados Unidos é esse, é perder a exclusividade. Porque ao perder a exclusividade, a moeda, ele vai ter dificuldade com a moeda dele lá para ele mesmo. Igual nós temos aqui a dificuldade com o real. Por quê? Porque aqui a moeda do Brasil é o real. É só ele. Ele não tem igualdade, ele não tem outro real em nenhuma outra nação. Então, quando ele vai fazer comércio, ele tem que usar esse maldito dólar aí. Esse maldito dólar. Ele tem que usar esse maldito dólar. Porque, por exemplo, nós fomos fazer um comércio com a Argentina, com a Bolívia. O Brasil não pode usar, por exemplo, vai vender mercadoria para a Argentina não pode pagar com a moeda dela ao Brasil. Tem que pegar dólar e pagar dólar. Por quê? Porque o dólar é a moeda, em termos de comércio, é a mais forte. Agora, por que o Trump está com medo? Está com medo exatamente de criar o BRICS, que ele sabe que o dólar perdeu força em frente ao euro. Nunca teve nem igual ao euro, nem na frente do euro. Ele esteve sempre abaixo. E quando o BRICS for criado aqui, se for criado dentro da mesma sabedoria do euro, da estrutura econômica que foi criado o euro, o BRICS não vai nunca ficar abaixo do dólar, nem igual ao dólar. Vai estar sempre à frente. Igual o euro. O euro nunca teve abaixo, nunca teve igual, esteve sempre à frente. Então os americanos, a nação americana está com medo de criar mais um bloco, mais uma moeda única. Porque se, por exemplo, se criar a moeda única dentro do BRICS, dentro das nações que participam aqui das nações sul-americanas, se tiver, por exemplo, a África, já é uma nação fora do nosso continente, mas se entrar para que ela possa fazer comércio com o Brasil, dentro da própria moeda que é feita o comércio dentro da América do Sul, vai ser bom para ela, vai ser bom para a África, vai ser bom, por exemplo, se a Ásia, por exemplo, a Ásia e um país como a China aderir o BRICS, a China não vai precisar fazer comércio com o Brasil na plataforma do dólar, e nem mesmo na plataforma da moeda deles. Vai fazer comércio com o Brasil na plataforma da moeda sul-americana, que vai ser chamada BRICS, o BRICS. Entende, meu irmão, o medo dos Estados Unidos? E isso está culminando para que um card grandão, eu não peguei aqui para poder botar. O irmão Romilson, ele tem lá no canal dele, quem acessa o canal do irmão Romilson sabe, um cartaz grandão, o Trump lá embaixo, cabisbaixo, né? Emmanuel Macron lá dominando tudo, e o Trump cabisbaixo. Porque, irmão, o Trump está dando um tiro no pé. Está dando um tiro no pé, irmãos. Ele está dando um tiro no pé com isso aí. Isso vai culminar com a queda do dólar. O dólar vai cair. E vai cair de uma forma que vai ficar abaixo de muitas moedas. Principalmente, irmãos, que abaixo do euro ele já está. Principalmente aqui, da nossa moeda, o BRICS, que está sendo formado. Vai ficar abaixo da nossa moeda, porque há muito tempo o dólar foi exaltado. Está chegando a hora dele ser humilhado. Lembra que a palavra diz, os exaltados serão humilhados e os humilhados serão exaltados. Nós vamos ver, irmãos, essa promessa. Já acabou, eu bebi água pra caramba hoje, hein? Nós vamos ver
esse fato, que esse fato não foi falado por qualquer um. Os humilhados serão exaltados os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Então, irmãos, ao criar o BRICS, vai vir essa moeda do continente, um dos continentes mais pobres. Não pobre porque não tenha recurso no nosso continente sul-americano. Pelo contrário, os recursos aqui de pedras preciosas, de ouro, de prata, de ferro, de cobre, os recursos de petróleos, são os maiores que existem no planeta. Só que são administrados por gente corrupta, por gente que não faz desses recursos e não distribui a extração desses recursos, a renda que esses recursos proporcionam. A renda não é dividida de maneira justa, entendeu? Mas se você for parar para analisar, o continente americano, e principalmente o sul-americano, em termos de riquezas minerais naturais, é o mais rico do planeta. É o mais rico, irmãos. Em tudo, até na alimentação, em tudo. Então, está chegando a hora do nosso continente ser exaltado. Está chegando a hora do nosso continente exigir visto deles para eles virem para cá. Porque vai acontecer algumas coisas, irmãos, que as nações vão procurar o Brasil. A profecia diz que Al está preparando lugar para receber a igreja dele, que vai estar na tribulação. A igreja de Al, representada pelo trigo, ela vai estar na tribulação. A igreja de Al, irmãos, representada pelo trigo, não representada pela cevada. A igreja representada pela cevada vai estar gozando de 7 anos de muita tranquilidade, muita festa, porque vai ter o casamento com Yahshua. Nós vamos estar os 7 anos da tribulação que vai estar acontecendo aqui, nós vamos estar lá com ele, com Yahshua, porque nós somos parte da cevada, nós representamos a igreja de Filadélfia. Nós não representamos a igreja de Laodiceia. Nós representamos a igreja de Filadélfia. Mas nesse meio tempo, a igreja de Laodiceia vai estar aqui. E o lugar em que Ial preparou para receber a igreja é o Brasil. E não vai ser fácil, irmãos. Porque quando a estrutura do BRICS for montada, a mesma dificuldade que o Trump está colocando para as pessoas entrar nos Estados Unidos, vai ser colocada para as pessoas entrar aqui. Porque aqui, irmãos, é onde a igreja é protegida da besta, é protegida do grande dragão. É aqui no Brasil, irmãos, na América do Sul, especialmente o Brasil. Mas o território sul-americano é o território que vai dar proteção para a igreja. Ela vai ser alimentada por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, durante os 3 anos e meio da grande tribulação, o continente sul-americano vai ser o continente que vai proteger a igreja de Al. A igreja de Al, irmãos, ela vai estar protegida aqui. E os Estados Unidos, que é representado pela águia, que olhando no mapa mundi, está pousando aqui no continente sul-americano, mais especificamente no Brasil. Então, os poderes bélicos americanos, eles vão estar à disposição da igreja de Ial, porque toda aquela costa americana, se o Yellowstone explodir, eles têm que vir para a América do Sul, porque é o lugar mais próximo de refúgio para eles, é a América do Sul. E esses fatos, essas anuâncias proféticas que nós estamos vendo aí desenrolando bem diante de nós, elas estão se cumprindo cada dia, irmãos. Cada dia nós vemos no noticiário o panorama profético, aonde cada coisa se encaixa. A realidade dos fatos são essas, irmãos. Não é à toa que o Trump colocou isso aí. Não é à toa, não foi porque o Brasil dá prejuízo a eles. Pelo contrário, o Brasil dá lucro, muito lucro. Mas ele está dando um tiro no pé, porque ele está fazendo com que as nações fiquem com raiva dele,
fique com raiva não das pessoas americanas, mas do jeito de governo do americano. Então, ele vai ficar murchinho, porque isso não vai trazer só prejuízo para o continente sul-americano ou para as nações que ele está taxando imposto no comércio. Nós estamos vendo aí, irmão, que está tendo uma guerra mundial, uma guerra que a gente pode falar uma guerra comercial. É uma guerra em que se não dá nenhum tiro, nenhum disparo, nem mesmo de um 22, de um 38, de uma 40, nada, não tem disparo de arma, a guerra econômica. A guerra econômica, irmãos, é uma guerra em que não se usa arma de fogo. Não é uma guerra que se usa material bélico, aviões, canhões, mísseis. Não. É uma guerra em que se usa o nervo. O sistema nervoso econômico, ele está desorientado, irmãos. As bolsas, elas têm tido queda. Por quê? Há uma incerteza econômica. Há uma incerteza econômica causada por quem? Causada pelos Estados Unidos. Então, irmãos, a nação mais poderosa do mundo, ela será a nação mais humilhada, porque já está o euro formado. Se criar o BRICS, vai criar mais um bloco de moeda. E a partir do BRICS, irmãos, vai se criar também um bloco de moeda nos países da África. Vai se criar um bloco de moeda nos países da Ásia. Entendeu, irmãos? Aqui, ó. Continente americano, continente asiático, Oceania, África e Europa. Os 5 continentes. A Europa já tem a sua moeda. Não tem adesão de todos os países da Europa. Não tem adesão de todos, mas de uma grande maioria. Daqui a pouco a África vai também criar a sua moeda. Só que vai acontecer o seguinte, irmãos. O ferro e o barro não se misturam. O ferro e o barro não se misturam. E aonde tem um bloco de moeda, preocupa os Estados Unidos. Você vê que os Estados Unidos, nesse ataque econômico, você vê que ele age com cautela em relação à Europa. Porque o euro sempre esteve na frente do dólar. Na verdade, a Europa, ela não precisa ter medo dos ataques econômicos dos Estados Unidos. Porque se os Estados Unidos querer implantar, que ele já implantou, né? Querer implantar, não, ele já implantou. Mas o contragolpe que ele, por exemplo, quando as nações da Europa lançar o contragolpe, por exemplo, os Estados Unidos, vamos dizer que ele taxou 50% para os países da Europa. Os países da Europa taxar 50% para eles, você acha que vai doer mais em quem? Uma vez que o euro está na frente do dólar, vai doer mais em quem? Vai doer mais nos países que usam o dólar. Entende? Por que ele está com cautela em relação à Europa? Você não vê ele falando abertamente com arrogância em relação à Europa, não, irmãos. Ele tem cautela, porque ele sabe que nesse momento o euro está muito na frente do dólar. Entende por que ele não ataca o bloco europeu? Porque ele sabe que a moeda dele, frente ao bloco europeu, a moeda dele é frágil, é fraca. Ou um pouco mais fraca. Por exemplo, quando ele ataca o Brasil, ataca os Estados Unidos, ataca a Argentina, Paraguai, Uruguai, quando ele ataca esses países, ele está sabendo que o dólar está muito acima. Mas do momento que criar o BRICS, e certamente quando o BRICS for criado, vai ser criado valorizado, irmão. Ele não vai ser criado desvalorizado, não, igual o euro. O euro não foi criado desvalorizado. O euro foi criado num patamar superior ao próprio dólar. E se o BRICS for criado dentro dessa plataforma forte, criado já na frente do dólar, ele vai cortar um dobrado para lidar aqui com o comércio aqui no nosso país. Porque no nosso continente. Porque se o BRICS for a moeda única do continente, e já criado na frente do dólar, para ele comercializar com a gente, vai ter que ser na nossa moeda. Ou então não tem comércio para eles. Essa é a realidade, mas ele está com medo.
dessa unificação de bloco. E isso está profetizado, irmãos. As uniões dos blocos, os 10 reis, os 10 reinos, e criando-se moeda para cada bloco, cria-se também dificuldade econômica. Entende? Então, é nesse aspecto que nós temos que ficar ligados. Eu sei que o meu canal aqui, o nosso canal aqui, é um canal que agora no momento tem 113 pessoas, irmãos. São poucos. Poucos são os que fazem parte aqui do nosso canal. E vai fazer parte aqui do nosso canal aquele que Ial trouxer, irmãos. Se Ial não trouxer, não vai fazer parte não. Se entrar aqui, porque Ial trouxe. Se saiu, é porque Ial também permitiu. Aqui, irmãos, é como se fosse a arca de Noé. Porque aqui Ial fala conosco, através desse amigo que vos fala, que eu não tenho pretensão nenhuma, irmãos, de ser melhor do que ninguém. Eu sou aqui apenas uma voz que fala em nome de Ial dos Exércitos, na liderança espiritual de Yahshua Mashiach. Yahshua é ele que traz as instruções, aquilo que esse amigo precisa trazer para vocês. Vocês podem olhar aqui que eu não faço sensacionalismo com nada. Eu trago aqui aquilo que vocês precisam saber, precisam estar atentos. Trato aqui da área de saúde, porque está envolvido, irmãos. Nós precisamos ter saúde para tratar das coisas de Ial com mais clareza, com mais desenvoltura. Saúde física, irmãos. Esse corpo agora que nós temos é o corpo inferior ao que nós teremos no futuro. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Por isso a gente trata aqui de todos os assuntos, principalmente os assuntos espirituais, os assuntos da área física e emocional, porque nós somos, nesse momento, isso que somos. Residimos nessa casa, nesse corpo de barro, aonde Ial coloca os oráculos para que então nós possamos transmitir um para os outros. Então você que é inscrito aqui nesse canal, você pode ter certeza, você é um privilegiado, você é uma privilegiada. Você que faz parte do grupo Ial Shalaim no Facebook, no WhatsApp, pode ter certeza, você é um privilegiado, você é uma privilegiada. Que Ial nos abençoe rica e abundantemente, em nome de Yahshua Mashiach, para que nós possamos crescer na estatura, na altura e na profundidade do conhecimento necessário para que então nós possamos ser varões perfeitos. Que Ial esteja conosco para todo sempre, em nome de Yahshua, o Mashiach. Assim seja.